O Peregrino é um livro baseado na teologia e na hermenêutica de um povo cristão muito notável na história da igreja, chamado puritanos. O próprio nome já faz você entender um pouco do caráter desses cristãos. Puritanos, aqueles que em toda circunstância, em cada aspecto, grande ou mínimo, visível ou de bastidor, essas pessoas, elas buscavam a purificação. Ser cristão não apenas nominalmente. Eles eram extremamente criteriosos quando evangelizavam, quando se deparavam com um convertido, quando iam evangelizar, quando iam discipular. Eles eram extremamente criteriosos na disciplina espiritual e por isso eles se tornaram notáveis. Talvez você que esteja lendo esse livro, você pense: poxa vida, isso é uma coisa alta demais para eu atingir. Eu te digo, o mesmo Espírito Santo que estava nos puritanos é o mesmo Espírito Santo que está em você, se você de todo o seu coração você se entregar a Jesus. Então, você não vai apenas conhecer a história dos puritanos para conhecer, porque se for por conhecer não significa nada. Você vai conhecer a história dos puritanos para viver como eles. E quem sabe, Deus não levante a partir de você uma nova geração de puritanos, que Ele te levante nesse lugar onde você está, com um novo fogo espiritual, que você seja avivado pelo poder da palavra e que você possa multiplicar a 20, 30, a 100 por 1. Como diz naquele poema, The Great Awakening, que já foi um tema do nosso retiro, um despertado, desperta o segundo, que desperta o terceiro, três despertados viram uma cidade de cabeça para baixo. Um despertado com a aurora nos olhos, ele certamente multiplicará, 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 multiplicará. Então, eu tenho certeza que não é por acaso que você vai aprender com John Bunyan, autor de O Peregrino. Não é por acaso que nós estamos escolhendo, por sugestão da missionária Aurelúcia, trabalhar com esse livro esse ano. Não é por acaso. Deus tem nos ensinado muito. E eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muito nessa noite. Então, preste atenção. Por favor, não se distraia. Eu sei que é muito fácil, mas que todo espírito maligno de distração, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. E que você esteja com a mente e o coração fixos no que você vai ouvir, para ouvir, viver e multiplicar. Cristão, ele passa pelo vale da humilhação. Cristão, no caminho para a cidade celestial, ele passa pelo vale da sombra da morte. Pegue sua Bíblia e abra em Efésios capítulo 6, versículo 13. O que é que alimenta o cristão? Quais são as armaduras do cristão? O que é que fortalece cristão? O cristão recebe força espiritual quando ele se alimenta do Senhor. O alimento do Senhor, a discrição. Perceba, essas são características dos puritanos. A discrição, a piedade, a caridade, a prudência. Eu vou repetir. A discrição, piedade, discrição, piedade, caridade, prudência. Ele também passa pelo desfiladeiro da dificuldade.
Muitas são as aflições, o caminho é estreito, escuro. Como é que você vai ver se o caminho é completamente escuro? Se o caminho é escuro, se o caminho é de trevas, você só vai poder andar nesse caminho sem tropeçar se os teus olhos espirituais estiverem abertos. Porque com os olhos físicos, com os olhos carnais, não é possível andar pelo caminho em direção à cidade celestial. Nós vamos nos atemorizar, nós vamos ter medo, sobretudo quando passarmos pelo vale da sombra da morte, que é a experiência de medo e horror da vida. Há pouco, conversei com uma irmã que foi membro dessa igreja, irmã Jaqueline, que perdeu uma sobrinha por diagnóstico causa morte súbita. Morte súbita. Simplesmente dormiu e morreu. Morte súbita. E toda a família está vivendo esse luto, essa dor que só o Senhor pode sarar. O vale da sombra da morte é uma experiência de medo e horror da vida. É o que o mundo está vivendo, não é mesmo? Horror, medo, medo, medo da morte. A estrada para o céu, a estrada para a cidade celestial, é uma estrada de dificuldade. Então, eu peço para a mídia colocar aí na tela, Efésios capítulo 6, verso 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Repita essa frase aí. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Podemos parafrasear da seguinte maneira: vista de toda a armadura de Deus, para que você resista ao dia de horror, para que você resista ao vale o vale da sombra da morte, e que, havendo passado por toda e qualquer circunstância, você chegue firme do outro lado do caminho e os portais eternos possam se abrir para você. Havendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. No vale da humilhação, cristão encontra um monstro, Apolion. Ele começa a se apresentar para ele, e cristão começa a aprender com aquele monstro que os servos não são livres das tribulações para serem provados. Deus não nos livra de tribulações, para que na tribulação a gente possa olhar para o céu. Deus não nos livra de tribulação, para que a gente seja provado e ser fiel até a morte, como diz em Apocalipse, para que a gente receba a coroa da vida. Então a gente está, como diz no Apocalipse, num deserto. E nesse deserto existe um consolo, existe um lugar de abrigo, que é na presença do Espírito Santo. Só com os olhos espirituais, só com o ser de Deus em nós, é que a gente pode passar pelo vale. Devemos ter o escudo da fé contra os dardos. Sabe o que é um dardo? É uma flecha flamejante. É uma flecha de fogo. E Apolion começa a dirigir ao cristão
dardos de fogo, os quais cristãos se protegem com o seu escudo da fé. Isso nos ensina que na caminhada do cristão para a cidade celestial, nós devemos ter o escudo da fé. Homem valente, homem armado com as armas espirituais, ele vence o dragão, ele vence inclusive os gigantes, as forças espirituais do mal, sempre querendo nos cercar. Nós aprendemos isso há 15 dias atrás, aqui em Efésios 6. Nossa vida é uma realidade 24 horas espiritual. Com os olhos carnais, você pode ver a sua casa, a sua família. Eu vejo esse templo. Com os olhos espirituais, existem principados e potestades ao nosso derredor, um reino espiritual do bem e do mal agindo e influenciando a nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Efésios: não é contra a força da carne a nossa luta, mas é contra as hostes espirituais nas regiões celestes, principados e potestades agindo aqui na terra e querendo nos enredar e querendo nos enganar. Por isso que o caminho do cristão é um caminho muito feio, é um caminho muito escuro. O livro O Peregrino, ele é impossível de ser citado em lugares que só massageiam o teu ego. Porque o livro O Peregrino é um livro de dor e sofrimento. É isso que é uma peregrinação. Não é apenas uma caminhada, é uma peregrinação. Talvez você ache muito forte essa palavra. Os puritanos não se importavam com isso. Como se diz, para os puritanos, a vida do cristão, preto no branco. Ou é ou não é. Ou está no caminho escuro para a cidade celestial, com os olhos espirituais abertos, ou está na cidade da desolação. O vale da sombra da morte. O que é isso? É um deserto, onde não há vida. A gente sabe que no deserto existe algumas, vamos dizer assim, algumas formas de vida. Agora, existem limites. Existe, vamos dizer assim, lugares onde a vida pode se tornar impossível. Veja nos polos. São desertos. Os polos são desertos. Não se trata de deserto, não se trata de calor. Deserto trata de não ter chuva. E não ter chuva significa que não tem água, não tem vida. Então, os desertos que têm vida é porque tem um índice pluviométrico pequenininho, mas tem. Se não tiver água em condição nenhuma, não tem vida. Os astrônomos estão aí, querendo encontrar outros planetas para a gente habitar. E qual é o padrão? Tem água. Tem água? Tem água? Deserto. É um lugar onde não há vida. Este é o vale da sombra da morte. O vale do medo da morte. O vale do horror da morte. Se você não assistiu a palavra da missionária de Leusa, quarta-feira, está no Instagram da Igreja Congregacional em Patos. Lidando com as perdas. Lidando com as perdas. A missionária de Leusa tem muito a ensinar com essa palavra. E uma coisa que ela disse muito interessante é o seguinte: nós não fomos criados para morrer. Os homens foram criados para a vida eterna.
Eles ganharam a morte por causa do pecado. Eles ganharam a morte no primeiro Adão, no pecado original, e eles ganharam logo 3 mortes, como eu já disse algumas vezes aqui no culto da juventude. 3 mortes: a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. A morte física: teus dias vão ser tais e tais e tais, você vai envelhecer, vai trabalhar, vai suar, vai morrer e vai virar pó. Morte espiritual: você está separado de Deus, você não consegue ver Deus, você está separado de Deus. Morte eterna: você não é mais herdeiro das regiões celestiais. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram destituídos da glória de Deus. Por isso necessitam do segundo Adão, Jesus Cristo, para que através dele, segundo Adão, Jesus Cristo, a gente possa ter a vida eterna. Deus é quem nos conduz nesse vale. Só a presença de Deus é que pode tirar o nosso coração da ansiedade, do medo. Quando estamos de luto, palavra nenhuma pode dar consolo ao nosso coração. Deus é quem nos conduz no vale da escuridão. No vale da escuridão, o cristão não podia ver nada. Ele estava como assim, num caminho bem estreito, numa corda, como se fosse aquelas cordas de circo, assim num caminho bem estreitinho, e de ambos os lados vales desfiladeiros. Imagine um caminho bem curtinho, de um lado e do outro, vale e desfiladeiro. E está completamente escuro. O breu completo. Como é que eu vou andar nesse caminho? Deus é quem me conduz. Deus conduz o cristão, nos dando, como eu disse, olhos espirituais. Nossa arma espiritual, certa vez, o cristão, ele teve que embainhar a sua espada e utilizar outra arma espiritual. Quais elas? Invocação, súplica e oração. Tem um hino que diz: eu clamo a ti em meio ao choro, eu clamo a ti, eu clamo a ti, és meu socorro, eu clamo, tu és aquele que me guarda. Confio em tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. É isso. Quando a minha vida perde sentido, quando eu reconheço que sou pouco, quando eu me vejo que sou nada, eu clamo a ti. Em meu choro, ele é meu consolo. Acabei de dar o spoiler da música que o Canto Novo ensaiou hoje pela primeira vez. É exatamente aí onde Deus ouve os nossos gemidos inexprimíveis. Às vezes a dor é tamanha que a gente não consegue nem falar. Pastor Antônio Carlos Costa, numa das suas pregações, para definir o que é gemido inexprimível, certa vez ele estava numa manifestação, acho que na Copa, antes da Copa de 2013, ele é o líder da ONG Rio de Paz, e deixa eu me lembrar, vou contar mais ou menos a história. Ele estava numa praia, não era manifestação, numa praia, e eu só sei que o seu filho, ele escorregou e saiu rodando. Quando ele viu aquela situação do filho que estava caindo, ele só vai dizer: Deus! Aquele clamor inexprimível. Só uma frase: Deus já entendeu tudo. Deus já entendeu tudo. É nesses momentos,
quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, quando a gente passa pelo momento do horror, pela crise de ansiedade, a gente só pode dizer: Deus ouve os nossos gemidos inexprimíveis. Deus ouve a nossa súplica, a nossa invocação, a nossa oração. Ele ouve. Talvez você pense: Márcio, mas a gente está orando pelo fim da pandemia e está aí um ano. Deus ouve. Deus ouve. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 10 anos. Deus nos ensina a orar, como na parábola da mulher insistente. Não pode cessar de orar, não pode cessar de clamar, não pode cessar de crer. Sabe por quê? Porque se você parar de crer que Deus te ouve, o horror do mundo vai te consumir, a escuridão vai te abater e você não vai poder dar um passo à frente, com medo de morrer. Na escuridão, o inimigo tenta confundir a nossa mente. Se você para de orar, se você para de crer, você para de ouvir a voz de Deus e você começa a ouvir a voz do inimigo das nossas almas, abre uma brecha no seu momento de, vamos dizer assim, de apatia espiritual, abre uma brecha para o inimigo entrar e começar a te oprimir e dizer: cristão, esse caminho é muito duro, você não vai chegar à cidade celestial. Esse caminho é muito duro, esse caminho é muito de dor, esse caminho é sem honra, esse caminho é de humilhação. Isso começa a te enganar. Nestes momentos, nos momentos de escuridão, no vale do horror, cristão tem que lembrar, e ele se lembra, que Deus está presente quando não podemos vê-lo, presente quando não podemos ouvi-lo, presente quando não sentimos a sua presença, presente quando responde a nossa oração com silêncio. Ele está presente na escuridão. Sabe por quê? Porque no tempo dele, não no seu, ele transforma as densas trevas em manhã. No tempo dele, ele transforma as densas trevas em manhã. Você nunca mudará até que seja completamente queimado. A hermenêutica dos puritanos, ela contextualiza a doutrina da antiga aliança do vingador de sangue da seguinte maneira: nós estamos num caminho para a cidade celestial e o vingador de sangue está nos perseguindo para nos matar. Sabe por quê? Porque nós somos culpados. Temos pecado, somos pecadores e estamos sendo perseguidos pelo vingador de sangue. Na antiga aliança, o que é isso? Não havia lei em Israel da maneira que tem hoje. Cada família, ela tinha que vingar o sangue do seu, daquela pessoa que foi assassinada. A própria família ia vingar o sangue. Dente por dente, olho por olho. Por isso Moisés instituiu as cidades de refúgio, que eram assim, cidades onde os assassinos poderiam ir sem serem, nessas cidades, alvos do vingador de sangue. Ou seja, o assassino, ele não seria assassinado pela família da pessoa que ele matou na cidade de refúgio. Mas na cidade de refúgio, ele teria um julgamento justo por um juiz imparcial. Na cidade de refúgio, ele estaria livre do vingador de sangue que o perseguia. Na nova e eterna aliança, a cidade de refúgio para nós culpados é exatamente
a nova Jerusalém celestial. Nós estamos culpados em nós mesmos, crendo no sangue de Jesus Cristo que nos lava, perseguidos pelo vingador de sangue, como cristão estava, no caminho para a cidade celestial com essas armas. O reencontro com Fiel. Fiel é outro personagem do livro O Peregrino. Se você leu, você está acompanhando. Então, cristão consegue passar pelo Vale da Sombra da Morte. Ele vence o monstro Apollyon e ele segue o seu caminho. Essa parte do caminho podia, assim, não era tão estreita, mas podia estar pessoas assim, do lado, certo? E aí do lado, ele encontra um amigo da sua caminhada, que nas partes anteriores, você vai se lembrar. Fiel. Cristão encontra Fiel. Pergunta, Fiel, onde está o flexível? Fiel diz, flexível desistiu e quando voltou para a cidade da desolação, voltou 7 vezes pior. O que significa? Muitas vezes, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor e por algum motivo você volta para os caminhos de morte, para os caminhos de engano, o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Flexível desistiu no meio do caminho, porque teve medo. E quando voltou 7 vezes pior para a cidade da desolação. Cristão e flexível também encontram, nesse caminho, o primeiro Adão. No caso, flexível. Fiel, amigo de cristão, encontra o primeiro Adão no seu caminho. Começa a contar a cristão como foi a sua caminhada. Ele diz, cristão, na minha caminhada, encontrei um velho homem chamado primeiro Adão. Primeiro Adão me ofereceu suas 3 filhas para que eu me casasse com elas. O primeiro Adão, o velho homem, me ofereceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 filhas do velho homem, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Que diz em Colossenses capítulo 3, 9. Abra aí. Livro de Colossenses, capítulo 3, verso 9. Diz assim: não mintais aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Fiel recusa as 3 filhas do velho homem. Na caminhada em direção à cidade celestial, você não pode ser parceiro da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. O velho homem já morreu, nova criatura sou. Como diz na música, eu acredito que é de Fernandinho. O velho homem já morreu, nova criatura eu sou. Se você foi enredado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, já sabe, né? O inimigo de Deus vai começar a semear na sua vida, na sua mente, no seu proceder, e você abrir uma brecha. A caminhada do cristão, a caminhada do puritano, não pode ter concupiscência da carne, não pode ter concupiscência dos olhos, não pode ter soberba, não pode ter vaidade. Fiel também encontra o descontentamento.
O descontentamento tem 4 filhos: soberba, arrogância, vaidade, glória mundana. Esse caminho para a cidade celestial, talvez o fiel pensasse, talvez o cristão pensasse, é muito sem honra, é muito humilhante. Esse caminho para a cidade celestial é contra a minha natureza. E a minha natureza é soberba, é arrogante. Para que eu tenho que passar num pântano? Eu posso estar confortável na minha casa. Para que eu tenho que passar por um caminho estreito e escuro? Para que eu tenho que passar por esses vales? Para que eu tenho que carregar um fardo? A soberba de muitos, a arrogância de muitos, a vaidade de muitos e, sobretudo, a glória mundana impede muitos de caminharem para a cidade celestial. Aí você vive, passa um tempo na cidade da desolação, que é o mundo, confortável, até que aquela cidade é queimada com fogo e enxofre. Caso você siga o caminho carnal das glórias do mundo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai terminar a sua existência consumido por fogo e enxofre na cidade da desolação. Como diz naquela música de Nívia Soares, o brilho desse mundo, toda a glória que ele tem, as tentações das trevas são só ilusão. Todo louvor dos homens, como névoa passará. Todo louvor dos homens, como névoa, vai passar. Toda a glória mundana. Veja, a glória das nações, destruída por um vírus. A nação, veja bem, como se diz no popular, o mundo não gira, ele capota. Teve uma nação, o Reino Unido, houve um período que o Reino Unido dominava a 1/3 das terras emersas do mundo. O grande Império Britânico. O grande Império Britânico foi hoje o país que mais teve prejuízo pela crise da pandemia. 30% do PIB, 30% do PIB do Reino Unido acabou. Eu tinha tudo, eu tinha as nações, eu tinha o mundo. Hoje eu estou em crise. Eu tinha casa, eu tinha dinheiro. Hoje eu não tenho nada. A glória dos homens passa. E não é só o Império Britânico, não. Todos os impérios, todos os grandes impérios que já existiram na história, eles sucumbiram. Isso significa que a glória do mundo é efêmera, é passageira. Onde está César? Onde está Alexandre o Grande? Onde está Winston Churchill? Onde está Margaret Thatcher? Onde está a glória do mundo? Onde está a glória do mundo? Sua soberba, sua arrogância, sua vaidade, sua glória, tudo isso é efêmero e vai acabar. Porque a cidade da desolação, ela será consumida por fogo e enxofre. E você tem que sair da cidade da desolação. E você, cristão, você tem que caminhar a dura e penosa estrada para a cidade celestial. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A própria Bíblia contém diversas profecias a respeito da queda dos grandes reinos. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. No caminho para a cidade celestial, cristão e fiel
encontram uma terceira criatura, um terceiro ser humano, que tinha exatamente as características mundanas as quais eu acabei de falar para vocês. Loquaz. Loquaz. Aquele que só tinha palavras. Aquele que não tinha vida. Chegou para Fiel e disse: Fiel, pode dizer qualquer assunto que eu converso com você. Eu falo da Bíblia, eu falo da lei, eu falo do mapa para a cidade celestial, eu falo tudo que você tem que fazer, eu falo tudo que eu tenho que fazer, porque tudo eu conheço. Então, Fiel, diga aí o assunto que você quiser, que a gente domina. E aí Fiel começa a conversar com ele. Depois, chega para Cristão e pergunta: Cristão, você conhece aquele dali que está andando com a gente? Essa parte da estrada era longa, então dava para os dois ficar aqui e o outro mais adiante, assim. Ou mais atrás. E aí Cristão disse: conheço sim. Ele só tem lábia. Sua religião é a língua. É o conhecimento. É o que enche a mente do homem de sabedoria e vanglória. Só que o reino de Deus não consiste em palavras, como diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Abra aí na sua Bíblia e leia com a gente. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Repita isso aí na sua casa. Isso que estão presentes também aqui. As equipes, glória a Deus pelas equipes, louvor, mídia, som. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Loquaz. Só tinha palavras. Dizer e fazer são coisas bem distintas. Assim como o corpo sem a alma é apenas carcaça morta, assim são as palavras sem as obras. A bênção não está no saber, mas no agir, como diz em Efésios, capítulo 6, verso 6. Os músicos já podem se posicionar. Nós vamos cantar em teus braços. Efésios, capítulo 6, verso 6, diz assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vida do cristão não serve ao visível. A vida do cristão não é apenas o falar, mas o agir. É a vida do puritano. É a vida do cristão. A bênção, meus irmãos, não está no saber, mas no agir. Não está em saber o caminho para a cidade celestial, mas caminhar por esse caminho. Não está em saber que existe um vale de sombra da morte, de escuridão, mas caminhar no vale da morte da escuridão. Sabendo, não apenas com palavras, mas sabendo com a nossa vida, que seguro estamos nos braços daquele que nunca nos deixou. Como diz em Efésios 6, verso 6. Não sirva à vista, cristão, como para agradar homens, como servos de Cristo, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ao fim dessa parte, o cristão encontra também o evangelista.
o evangelista, na teologia puritana, ele também é um discipulador. Como eu disse, não tem meio termo. Não tem um dia sou, outro não sou. Não. O evangelho é esse. Evangelho de passar pelo vale, achando descanso, consolo no vale, com os olhos espirituais abertos, para conhecer e ver aquele que nunca nos deixou, o nosso descanso, o nosso abrigo, o Espírito Santo. A caminhada do cristão é uma caminhada de fé em fé, de discipulado, de vitoriosos nas fraquezas, porque a nossa batalha não é guerreada com a força dos nossos braços, mas no Deus que nos usa e nos fortalece quando estamos fracos. Apenas 300, apenas o povozinho de Jacó, apenas a cidade de Jerusalém e o rei Ezequias contra o exército de Senaqueribe, que dominou todas as nações, e só faltava uma cidade, Jerusalém. Ezequias confiou em Deus, colocou o seu joelho no chão, se vestiu de pano de saco, e o exército de Senaqueribe se desfez e Jerusalém foi salvo. Qual é o final dessa caminhada? Está em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Esse é o último texto que a gente vai ler nessa noite para a gente cantar. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Cristão no caminho da cidade celestial padece. Eis que o diabo lançará alguns de vós nas prisões. Podemos contextualizar não apenas como prisões físicas, mas prisões mentais. Aquela vozinha: para que sejais tentados e provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Diga comigo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até no vale da sombra da morte, cristão, e você vai chegar na cidade celestial. Vamos louvar a Ele.